Aula 6. Lendo e comentando uma reportagem. Atualmente no Brasil, é muito comum encontrarmos crianças fantasiadas comemorando o Dia das Bruxas, passando de casa em casa para pedir doces. Entretanto, você já parou para pensar por que comemoramos o Halloween no Brasil? Vocês já pararam para pensar que, apesar de ser uma comemoração que não é da nossa cultura popular, ela vem crescendo a cada ano aqui no nosso país? Já pararam para pensar nisso? Primeiro, vocês irão responder se vocês já pararam para pensar e o que vocês pensaram ou o que vocês pensam em relação a isso. Caso ninguém tenha opinião formada ou alguém não tenha sua opinião sobre esse fato, também é necessário responder e explicar o porquê você não pensou nisso. Antes de fazer a leitura, vamos relembrar as características do gênero reportagem. Vamos relembrar? A reportagem é um gênero muito utilizado na esfera jornalística, porque ela tem o objetivo de investigar um determinado assunto. Além de informar o leitor, a reportagem ajuda a formar uma opinião sobre o assunto tratado. Por esse motivo, nela pode haver ponto de vista, tanto do jornalista como de pessoas entrevistadas, além de gráficos, mapas, imagens e infográficos que justifiquem aquela argumentação. A reportagem sempre vem assinada pelo autor ou pela autora. Seu título apresenta letras maiores e muitas vezes com cores diferentes do corpo do texto. Também pode conter um pequeno resumo do assunto. Todas essas características têm a intenção de atrair a atenção do leitor para que ele possa ler e refletir sobre o assunto. Bom, é o que já conversamos. O jornal é um veículo de informação. Pode ser impresso, pode ser online, mas ele traz informação. Qualquer pessoa que tenha interesse em algum assunto pode estar lendo o jornal. Se for um jornal online, no caso, a pessoa precisa ter o acesso digital, à internet. Se for um jornal impresso, a pessoa irá precisar comprar o jornal. Lembrando que nos dois casos é possível fazer a assinatura e, no caso do jornal impresso, ser entregue pelo correio ou pelo entregador do próprio jornal, ainda existem algumas assinaturas nesse sentido, e online você vai ter direito, a portais, outras notícias, às vezes alguma vantagem sobre quem apenas visita o site. Lembrando também que a reportagem precisa ser baseada em fatos reais. Quando se diz comentário, é correto. O autor ou autora, às vezes, expressa uma opinião de forma breve, mas não pode fugir do fato, porque quem vai dar a opinião, nesse caso, aí nós já não chamaríamos de notícia, e sim de carta de leitor. Agora leia, em parceria com seus colegas, a reportagem sobre a celebração do Halloween e o folclore brasileiro. Durante a leitura, sublinhe as opiniões contidas no texto. Bom, como já dissemos, algumas atividades são adaptadas, então você fará a leitura individualmente. Você marcará apenas os fatos que você considera de extrema importância. No Brasil, Halloween ofusca folclore brasileiro. Essa inversão cultural faz com que não lembremos que no dia 31 de outubro, no Brasil, é dedicado a um personagem genuíno do folclore nacional, o Saci Pererê, que permanece parcialmente esquecido do nosso imaginário. Ela foi escrita em 18 de setembro de 2020 por Bruno Militão. A professora vai ler para vocês, mas vocês devem ler individualmente também. Anualmente, comemora-se o Halloween no dia 31 de outubro. Gostosuras ou travessuras? Perguntam as crianças ao saírem fantasiadas, pedindo doces de casa em casa.
A festa, normalmente celebrada em países do mundo anglófono, ou seja, falante da língua inglesa, foi importada para a cultura brasileira. A intensa influência, especialmente norte-americana, fez com que o Dia das Bruxas, como ficou conhecido por aqui, fosse celebrado como mais uma comemoração no calendário nacional. Personagens como vampiros e bruxas, que não fazem parte da nossa cultura, foram incorporados às festividades brasileiras, apesar das importantes lendas da cultura nacional que poderiam ser celebradas, como o Saci Pererê, que é um menino negro, de uma perna só, que usa uma carapuça vermelha e fuma cachimbo. Mas o que muita gente não sabe é que, de fato, esse personagem também é comemorado no dia 31 de outubro, data que foi oficializada em 2004 no estado de São Paulo e em 2010 em todo o país. Para entender por que a celebração Halloween tornou-se tão comum no Brasil, apesar da presença de figuras emblemáticas no folclore brasileiro e que fazem parte do imaginário nacional, é preciso antes saber de onde vem a cultura de celebrar essa data e de que formas ela chega até nós. Agora nós vamos falar um pouquinho da origem das festividades. Normalmente, quando pensamos em Halloween ou Dia das Bruxas, imagens como fantasias, doces e abóboras esculpidas com rostos medonhos vêm à nossa cabeça. Mas não foi sempre assim, como explica Ana Carolina Chiovato, doutoranda em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. Segundo ela, as origens das celebrações baseiam-se na sobreposição de diversas culturas, com a presença de festividades e rituais de diversos povos que aconteciam no mesmo período. Ana esclarece que, por fim, que hoje, o 31 de outubro, possui dois lados. Um das religiões neopagãs, que buscam reavivar o sentido de Samhain, e o outro do festival relido pelo cristianismo, que vai converter na festa infantil das gostosuras ou travessuras, tão comum nos Estados Unidos, com a qual temos contato e aos poucos vamos incorporando. Nome complicado, né? A chegada do Halloween no Brasil. A população brasileira teve contato com o Halloween, como é celebrado nos dias atuais por meio de filmes, séries de TV e outros produtos culturais estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. Mas por que os brasileiros decidem celebrar a data da mesma forma como nos Estados Unidos? A população brasileira teve contato com o Halloween, como é celebrado nos dias atuais, por meio dos filmes, séries de TV e outros produtos culturais estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. Mas por que os brasileiros decidem celebrar a data da mesma forma como nos Estados Unidos? Esse quadro pode ser explicado por meio de um conceito esboçado pelo teórico estrategista de relações internacionais, Joseph Nye. O software normalmente produzido como poder brando. Alexandre Ganan Figueiredo, historiador e pesquisador de pós-doutorado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, explica: o soft power diz respeito à capacidade de um país ter influência direta em outros por meio de sua cultura, sua capacidade de se projetar como exemplo para o mundo. Ainda segundo Figueiredo, é tanto por meio de consumo da cultura norte-americana, como filmes e séries, quanto pela busca do ideal americano de vida que a celebração do Halloween vai se instalando no país. O Dia das Bruxas não possui relação com as tradições e a formação cultural brasileiras. Por isso, não é usual, conclui Figueiredo. 31 de outubro, por aqui, é celebrado o Saci Pererê. É a partir da perspectiva de que não há ligações entre a celebração do Halloween e a cultura brasileira, que em 2003 apresentou-se um projeto de lei para que no dia 31 de outubro fosse celebrado no Brasil o Dia do Saci, um dos mais conhecidos personagens do folclore nacional. Em 2004, a data foi oficializada no estado de São Paulo e em 2010 no país. Bruno Baronetti
pesquisador e doutorando em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, vê o Dia do Saci como uma resposta à indústria cultural americana, em um momento no qual filmes de grandes franquias, com personagens do imaginário do Halloween, como vampiros, começam a ganhar força. Além disso, havia uma percepção de que, cada vez mais, escolas do ensino básico valorizavam o Dia das Bruxas no modelo norte-americano, aponta, tendo o Brasil um folclore muito rico, com lendas e histórias vindas da miscigenação entre diversos povos, o que é próprio da nossa formação como país, foi colocado em questão. Por que não promover uma reflexão sobre o papel da cultura nacional? A ideia não é acabar com o Halloween, mas criar um contraponto para que as crianças, além da tradição estrangeira, já conhecida, passem a ter contato também com tradições e culturas nacionais, conclui o historiador, resgatando um pensamento de Plínio Marcos, dramaturgo brasileiro, dizendo que um povo que não ama e preserva suas formas de expressão mais autênticas jamais será um povo livre. E você? Tem alguma opinião sobre isso? Lembra daquela perguntinha no início? De repente você não conseguiu responder logo antes do texto, mas agora, após a leitura, pode ser que te dê alguma sugestão. 4. Na 4, após a leitura da reportagem, comente oralmente o texto, que vocês gostariam muito de ouvir, né? O comentário de vocês em áudio. Lembrando que dentro do horário de aula, porque depois não tem sentido a professora colocar os áudios. E na número 5, após a leitura da notícia, responda: qual é o fato trazido pela notícia? Fato, não é opinião. B. Cite o nome de 2 especialistas que opinam durante a reportagem. E essa vai ser fácil, mas você vai ter que voltar na leitura. A forma como os especialistas defenderam as opiniões sobre o fato foi baseada em quê? Então, a forma que eles colocaram lá de defesa, qual é a base? D. As informações e opiniões de especialistas trazidas na reportagem ajudaram você a pensar e a formar uma opinião a respeito do assunto? Porque nem sempre a gente tem uma opinião formada sobre tudo, não é? E às vezes, fazendo uma leitura, conhecendo um pouquinho mais, a gente começa a pensar um pouquinho, né, no como, o porquê daquilo, qual o objetivo, qual o motivo. E sublinhe no texto as opiniões dos especialistas. Para sublinhar, você pode usar o próprio lápis que você tem, ou um lápis colorido. Aula 7. Selecionando notícia ou reportagem para ler e comentar por escrito. Bom, agora você vai visitar novamente, vou fazer uma adaptação aqui, tá? Para o remoto. Você vai visitar novamente aqueles sites que você visitou. Caso não tenha visitado nenhum, procure algum site de notícia, tá? Para você desenvolver a seguinte atividade. Você já leu alguma notícia, reportagem ou entrevista tão interessante que até deu vontade de fazer comentários sobre ela? Você costuma ler os comentários publicados em redes sociais após o compartilhamento de uma notícia? Por que você acha que as pessoas gostam de comentar por escrito os textos publicados nos jornais eletrônicos? Você acredita que todos os comentários são importantes? Quais comentários você acredita que fazem mais sucesso? Por quê? Essas respostas por escrito, por e-mail. Professora, eu não consigo mandar por e-mail. Espera você no presencial para que eu verifique sua atividade. Então, você vai precisar pesquisar sites de notícia e vai escolher uma notícia que você goste bastante. Aqui tem algumas dicas. E na 3, você vai registrar as informações sobre o texto, ou seja, sobre a reportagem que você escolheu. Você vai colocar o título, o jornal em que foi publicado, o assunto, a data da publicação. A página se encontra em... Aqui você vai colocar o endereço eletrônico da página. Então, quando você pesquisar,
você verá essa informação. Aulas 8 e 9, estudando o texto escolhido para poder comentá-lo e planejando a escrita. O que vamos aprender? Você voltará a estudar o texto escolhido. Sabe aquele texto que você escolheu? Aquela informação, aquela notícia? É que você vai usar. E você vai apresentá-lo. Olha só que interessante. Será que eu estou querendo fazer você virar jornalista? Provavelmente sim. Então, releia o texto impresso que você escolheu e tome nota dos principais pontos. Você pode usar uma caneta marca-texto ou aqueles adesivos, né? Nessa roda de jornal, nós não podemos fazer no momento devido ao nosso distanciamento, mas você vai observar o título, onde foi publicado, quem escreveu, quando foi escrito, qual é o assunto principal e o que mais chamou sua atenção e por quê. Isso você precisa marcar na sua reportagem. Se você achar que marcar na reportagem vai ficar complicado, anote, certo? Depois, você vai, atenção, aqui eu também vou fazer uma adaptação, tá? Escrevendo, revisando e postando comentário. Na 3, você vai escrever em seu caderno o planejamento do seu comentário. Então, calma lá. Primeira etapa, procurou a notícia, respondeu as questões que precisa, marcou as informações. Você vai apresentar essa notícia para os seus colegas. Como professora, isso eu vou verificar se nós vamos fazer por vídeo ou áudio. Então, chegue até aí, que depois eu conto para você. Tá certo? Então, você primeiro precisa pegar a sua reportagem, uma reportagem que você goste, responder as questões, marcar o que é importante e esperar a parte final de como será apresentado. Certo? Na aula 10, você fará um comentário sobre essa notícia. Sim, você fará uma carta de leitor sobre essa notícia. Lembra o que é carta de leitor, ok? Para ajudar você a escrever o texto, vamos relembrar as conjunções que contribuem na articulação do texto. Nós temos as conjunções, lembrando que nós vamos trabalhar bastante conjunções em gramática, tá? As adversativas, aquelas que são contrárias, né? Mas, porém, entretanto, contudo. As conclusivas, portanto, por isso, assim. Explicativas, porque, uma vez que, pois. As aditivas, aquelas que dão ideia de soma na frase. E, nem, mas também, além disso, e as adversativas, né? Aquelas que ajudam ali a você ter decisões, né? Tem mais opções na frase. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, ora eu faço isso, ora eu faço aquilo. Aqui tem um espaço para você fazer o rascunho do seu pequeno comentário. Então, além de você escolher sua notícia, responder as questões, marcar as informações, você vai fazer uma carta de leitor e vai fazer um comentário. Você já sabe como usar as palavras para fazer o comentário. Então, o comentário é breve, o comentário é curto. Nós vamos pensar em carta de leitor, imaginando que essa notícia estaria de forma impressa, em um jornal impresso. E o comentário, nós vamos pensar, ele é online, então, se ele é online, como que eu vou fazer esse comentário? É um pouquinho diferente da carta de leitor. Antes de postar o seu comentário sobre o texto, que tal voltar para ele e fazer uma revisão? Isso é importante. Reler o seu comentário, conferir o seu texto, se ele está claro, objetivo, né? Garanta que seu ponto de vista foi defendido com argumentos bem articulados. Verifique se todas as palavras estão escritas de acordo com a norma culta. Se tiver dúvidas, consulte o dicionário, então pergunte para a professora. E depois nós vamos fazer a postagem lá no grupo também. Só que para fazer a postagem no grupo, nós precisamos mostrar a notícia.
E depois eu vou contar para vocês o como que vocês vão compartilhar essa notícia, o como que vocês vão compartilhar esse comentário. Porque a carta de leitor, como eu disse, por e-mail, tá? E aqui nós vamos começar a sequência didática 2 em um outro momento, ok? Bom trabalho, tem bastante coisa para fazer, hein, turminha?